Sejam bem-vindos. Eu sou Juliana Tescaro, sou sócia conselheira do Grupo Estúdio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovação disruptiva no segmento empresas, onde a XP e o Grupo Estúdio estabeleceram uma grande parceria há alguns meses atrás e nós, com muito prazer e muito orgulho, vamos trazer os serviços em conjunto para o mercado corporativo brasileiro. Quero convidar vocês a participar desse bate-papo. E, em primeiro lugar aqui, eu convido José Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio, a participar desse bate-papo conosco. José Carlos Braga Monteiro é CEO do Grupo Estúdio, sócio fundador, com mais de 20 anos de experiência no segmento corporativo, atuando aí fortemente no setor tributário. Seja bem-vindo. Junto, nós temos também Yuri Gabriel, nosso sócio-diretor, responsável pela área de marketing, a área de expansão, já passou por diversos setores dentro da empresa e traz uma contribuição muito especial com know-how também, com mais de 20 anos no mercado brasileiro. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado. Junto comigo, junto com o José Carlos e o Yuri, nós temos Felipe Tonelli. Felipe Tonelli é especialista na área XP Empresas e vai participar conosco para celebrar hoje essa grande parceria junto da XP. Seja bem-vindo, Felipe. Eu quero convidá-los para qualquer sinal de som, me dá um alôzinho, se porventura vocês não estiverem me escutando, se o som não estiver legal, se alguma coisa estiver falhando aí, a gente quer ter uma comunicação fluida com vocês, para que a gente tenha o melhor aproveitamento desse tempo juntos. Convido vocês a sentarem nesse momento. E a gente inicia o bate-papo falando um pouquinho a respeito desse elo, dessa parceria que iniciou, então, há quase um ano, alguns meses, e o motivo dela ter chegado aqui e a gente ter a Expert, a feira da XP, a grande feira da Expert, para apresentar para vocês essas soluções, para apresentar para vocês todas essas soluções que nós temos para o mundo corporativo brasileiro. Nós temos, então, o Grupo Estúdio, com mais de 25 anos de atuação. Iniciamos a empresa no segmento fiscal, tributário, e hoje nós contamos com mais de 40 soluções para os empresários. Diante disso, eu quero convidar o Felipe para trocar para nós um pouquinho das impressões quanto a essa parceria que a XP nos abriu esse ano. E o Grupo Estúdio traz, então, para dentro de casa o olhar 360 para o cliente. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Acho que o Grupo Estúdio, né, e a nossa parceria, ela conversa diretamente com o grande objetivo da XP, que é colocar o cliente no centro do nosso objetivo e da nossa atuação. Acho que todos aqui sabem muito bem, né, que investimentos, acho que é a nossa grande chave, a nossa grande força aqui quando a gente fala de cliente pessoa jurídica. Mas olhando para um universo onde a gente consegue atender o cliente em outras necessidades, e melhorar a vida do empresário, melhorar a saúde da empresa, acho que sempre é bem-vindo quando a gente conta com parceiros especialistas nesses temas. Então, acho que aqui a gente se coloca muito no lugar de entender que a gente faz muito bem algumas coisas e que outras coisas a gente conta com parceiros que possuem know-how e que entregam qualidade naquilo que a gente quer levar de solução para o nosso cliente de uma forma generalizada, né? Uma visão 360 com o cliente no centro, cliente no foco. Então, o nosso grande objetivo aqui com essa parceria e com todo o ecossistema que a gente tem aqui no XP Empresas, que cada vez fica mais robusto, com soluções e outras vantagens aqui, né, para os nossos clientes em relação aos atendimentos, a gente, em relação às soluções, desculpa, a gente
traz o Grupo Studio para levar essa solução que claramente afeta de uma forma muito positiva a saúde de todas as empresas e isso mantém, né, o lado do apoio ao empreendedor muito forte, que eu acho que um dos nossos grandes objetivos. A gente fala de uma economia sólida, né, Felipe? A gente fala de algo que sustenta e traz longo prazo, né? E quando a gente fala da XP, a gente lembra muito da pessoa física, porém, a XP Empresas chegou com muita força, né? Traduzindo todos os serviços que a XP pessoa física traz, lembrando que por trás dessas pessoas físicas a gente sempre encontra um CNPJ, né? Perfeito. E esse gancho de assunto faz com que a gente se mova a favor da empregabilidade, a favor de uma saúde a longo prazo, a favor de uma sustentação de grandes fortunas, né, distribuída a título de trabalho, onde a XP Empresa também propõe que a gente faça essa distribuição via Grupo Studio, né, de serviços que baseiem essa oportunidade. Como que você vê a entrada desses serviços através da XP Empresas, contando com a XP Pessoa Física? Acho que o cliente, né, a pessoa jurídica, ela conta com um apoio que é muito elevado, né, que é você ter um assessor. A partir do momento que você tem um assessor, você tem ali um ponto focal para todas as necessidades da sua empresa, fica muito claro que a partir do momento que a gente começa a colocar novas soluções e novas parcerias dentro de um ecossistema, a gente começa a atender o cliente como um todo. Então, é basicamente você ter ali, né, fazendo uma analogia bem simples, um médico generalista que, a partir do momento onde ele entende onde está o problema e onde buscar a solução, ele consegue te conectar com aquele profissional especializado. Então, a figura do assessor é super importante quando a gente fala de um atendimento na pessoa jurídica, porque a gente vai ter algumas particularidades, algumas complexidades que o assessor, pessoa especializado ali na pessoa jurídica, ele vai conseguir mapear e a gente leva isso para os nossos parceiros a fazerem ali um trabalho, é muito técnico, é muito especializado e isso a gente precisa contar com a parceria de vocês. Então, acho que o nosso grande objetivo com a parceria é especificamente atender o cliente como um todo e levando soluções que, com um especialista, de fato, para levar aquele benefício. Muito bom. Eu quero aproveitar a fala do Felipe e trazer aqui o José Carlos para a discussão como CEO, responsável e fundador do Grupo Studio, idealizador de grande parte desses serviços, do assunto como um todo, do propósito de entregar essa grade toda de serviços embalados, porém muito bem operacionalizados, né? E eu quero trazer o José Carlos para essa discussão, para nos falar um pouquinho sobre essa responsabilidade que nos traz até aqui e consolida essa parceria. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um momento muito importante para o Grupo Studio, porque depois de um ano, né, de uma construção que a gente vem fazendo e alinhamento junto a alguns escritórios que já têm o selo PJ, né, pela XP, a gente chega numa feira, né, exponencial como essa, com muitos cases de sucesso, né? Então a gente já tem muitos escritórios, já são mais de 35 escritórios que têm o selo PJ com contratos, né, em andamento, contratos entregues, cases de sucesso. Isso para nós é uma grande satisfação, né, porque o mercado de serviços corporativos, o mercado de serviços voltado às empresas, ele é muito dinâmico, né, e a gente há muito tempo, são 25 anos de história, oferecendo soluções para as PJs e a gente está conseguindo fazer com que o assessor de investimento, que estava acostumado a trabalhar com a pessoa física, comece a falar sobre uma linguagem de serviços que não era tão próxima, como revisão tributária, né, holding, no que tange aos aspectos societários, as questões jurídicas mesmo, não só na área tributária, mas outras questões como LGPD, né, a parte de energia, Mercado Livre. O Grupo Studio, para quem está nos acompanhando, são mais de 40 soluções de serviços. E a gente tem no nosso DNA
trabalhar com rede. A gente é uma franqueadora, né? A gente nasceu como uma franqueadora. Nós temos mais de 700 franqueados no Brasil. Esses franqueados são originadores de negócio, muito parecido com o modelo XP. E com essa parceria que a gente fez com a XP Empresas, a gente estende não só, né, a nossa capilaridade, a nossa capacidade de originação a partir desses 700 franqueados, mas a partir dos 13 mil assessores de investimentos da XP espalhados por todo o Brasil. E a gente vinha falando agora há pouco, né, Felipe, o nosso grande desafio após esse primeiro ano é a gente transformar esses cases, levar esses cases através de um education muito forte, né, para a ponta, para o assessor que nos acompanha, que tem interesse em trabalhar com as empresas, que levar soluções para as empresas. O Grupo Estúdio ele tem 3 pilares principais, que é a redução de custo, aumento de performance e compliance. Para quem trabalha com empresa, para quem se relaciona com empresário, escutar em falar em redução de custo para empresário é música para o ouvido dele. E até porque se ele não reduzir os custos de forma constante, se não estiver sempre atento e na busca da redução de custos, ele não vai ser competitivo, ele não vai ficar de pé. Né? Aumentar a performance, mesma coisa. Só que não adianta a gente trabalhar, a gente levar soluções para o empresário, para as empresas, de redução de custo ou aumento de performance, sem compliance. E é isso que é o grande diferencial do Grupo Estúdio. São mais de 25 anos de história, né? Como eu falei antes, são 700 franqueados ao longo desses anos aí, distribuindo as nossas soluções. E agora, se juntando com 13 mil assessores de investimentos, a gente quer levar para as empresas no Brasil todo redução de custo, aumento de performance, mas não abre mão de compliance. De forma séria, segura, que garanta para o empresário a perpetuidade do seu negócio. Que isso, o empresário sério não abre mão, né, Ju? Eu acho legal citar e comentar com o pessoal que está nos ouvindo a forma como se deu a criação de inúmeros serviços, né, que hoje nós temos na cartela de ofertas. Iniciamos pelo produto fiscal, pela recuperação tributária no âmbito administrativo e judicial. E diante de dores do empresário, na captação desse job, nós tínhamos muitas informações desse cliente, né? Desde folha de pagamento, custos, que o José Carlos acabou de citar, a própria questão da concorrência, né? Muitos números são levantados quando iniciamos esses jobs. E quando víamos as dores dos clientes apresentadas, a gente tinha ali uma ânsia muito grande em trazer outras soluções. E ao longo do tempo isso foi se consolidando, né? A área tributária, para quem conhece, a gente precisa, para poder entregar o trabalho na esfera administrativa, a gente precisa dos últimos 5 anos, de todas as entradas, todas as saídas. A gente acaba tendo a informação completa da empresa, né? E a partir do momento que a gente tem a informação completa, todos os dados, a gente consegue minerar esses dados e, de forma inteligente e técnica, diagnosticar oportunidades diversas para esse cliente. Imagina um cliente que vai fazer uma revisão tributária, a gente tem acesso a todos os dados dos últimos 5 anos, eu sei quanto que ele paga de energia, eu sei qual é o quadro societário dele, eu sei qual é o nível de endividamento dele, eu sei qual é a taxa de juro que essa empresa paga, né? Eu sei de quem ele compra para quem ele vende, né? Eu sei onde é que tem sazonalidade de demanda, seja na produção, seja na venda. Então, a quantidade de dados que a gente acaba tendo acesso fez com que a gente desenvolvesse uma tecnologia proprietária que se chama Audit, que é uma tecnologia onde a gente minera os dados do cliente com autorização contratual para que a gente possa sempre fazer diagnósticos específicos, detalhados e técnicos, levando sempre, como eu falei antes, redução de custo, aumento de performance e compliance. Área financeira, área societária, área tributária, né? E mais do que isso, né, Ju, a gente tem verticais, né, os nossos franqueados, a nossa rede de distribuição, ela é especializada para se relacionar com o cliente e originar os clientes, trazer os clientes de forma segmentada. Então, por exemplo, tem franqueados, como a gente também quer fazer com os escritórios, que são especialistas na área do agro, até porque eles estão localizados numa região em que o agro é muito forte. Então ele é treinado, esses escritórios, esses parceiros e os assessores de investimentos, a gente pretende fazer da mesma forma, a se relacionar com aquele nicho de mercado, para tratar aquelas dores que são específicas daquele nicho. E o assessor, ele também é especializado. A gente encontra vários assessores especializados em determinados nichos, em determinadas regiões, que
ele levar a solução da estúdio muito nichado, acho que para ele vai ser um golaço, tanto para ele quanto para o cliente, né? Porque aqui, no fim das contas, a gente quer sempre melhorar a vida ali do empresário e a saúde financeira da empresa. Então, unir isso, todos esses dados, né, todas essas informações que o assessor ele começa a se aprofundar daquela empresa, ele começa a ter um overview total de quais soluções conseguem se encaixar até mesmo no portfólio do nosso ecossistema aqui na XP, né, como investimentos e outros derivativos e etc. Aqui acho que faz muito sentido o assessor utilizar e levar essa solução para as empresas. Acho que aqui a gente quer muito carregar, né, esse legado de fato, melhorar a vida das empresas. Existe mais um ponto de sintonia aí, Felipe, que eu considero muitíssimo importante. Quando a gente manuseia dados, né, quando chega o job através de um job fiscal e a gente manuseia todos os dados, o cliente passa a confiar na nossa empresa diante da confidencialidade que a gente apresenta, né? E isso também acontece na XP perante o mercado de investimentos, né? Então, isso já é uma característica que o assessor traz consigo e, na minha opinião, é algo que a gente tem como diferencial e vai continuar fazendo, né? Isso fecha um relacionamento, né? Exato. Uma pessoa de confiança. Fecha o relacionamento, traz continuidade para o relacionamento, traz cross-sell de forma inteligente, né? E vem consolidando aí o atendimento, a caminhada em conjunto, né? E falando um pouquinho nessa caminhada em conjunto, o Yuri tem uma experiência vasta em visitas em campo, né, Yuri? O Yuri conhece a região, o Brasil como um todo. Ele trabalhou fazendo a liderança de um time de regionais. E ele também fazia essas visitas tanto a clientes quanto a unidades, né? E essa experiência traz consigo também essa questão da confiança, né, Yuri? Essa especialização em ver a cada oportunidade em loco, né? Sim, mais do que isso, né, Ju? A gente olha que essa confiança, ela se reflete em contrato, se reflete no cliente querer fazer mais negócio com você. E isso eu acho que muda todo o universo do nosso business. Você pega um exemplo com a XP agora. A gente está há praticamente um ano fazendo um trabalho em conjunto com a XP Empresas, com todos os escritórios B2B, com o selo PJ e no B2C. E a gente vê a entrada que a gente tem nos clientes de forma facilitada pela credibilidade que a XP tem perante esses clientes. Isso vem do assessor, né? Vem do assessor. Aquela credibilidade que o assessor já leva ali todos os dias acompanhando os investimentos, as recomendações que se enquadram para o perfil daquela empresa. Acho que levar ali, né, utilizar o Grupo Studio como uma nova solução, uma pessoa que tem a confiança da empresa, da diretoria, do CFO, isso sempre dá um bom negócio, né, no fim das contas. E mais do que isso, né, a gente percebe, Tonelli, quando a gente olha que o assessor tem essa confiança do empresário, tem esse relacionamento, e tu vê um assunto tão complexo que tem tantas dificuldades do empresário entender vamos dizer aí, com a frieza que precisa, porque ele está trabalhando com o coração do negócio dele, que é a área tributária. É a área que o contador domina e ele abre ela, deixa a gente fazer um trabalho de revisão fiscal, como o Zé Carlos estava dizendo antes, ou um trabalho de ajuda de proteção patrimonial dele. A gente começa a ver que faz diferença esse relacionamento e essa confiança. Hoje a gente já vê alguns serviços que eram muito distantes dos empresários sendo utilizados de forma mais comum, né? Não apenas pelo conhecimento, a gente tem uma internet forte hoje que leva a informação. A gente tem a própria XP, e eu cito aqui porque a parceria ela não vem ao acaso, já era um namoro pelo propósito, de fato. E a gente percebe que esse assunto educacional, quando a gente leva para o cliente, ele tende a ver com mais facilidade e proximidade, né?
E aí eu quero convidar o José Carlos para falar um pouquinho das nossas soluções como um todo, de forma a pensar 360 no cliente de foco, né? E na continuidade do nosso trabalho atendendo esse cliente. A gente quando fala de cliente, né, como a gente vinha falando ali fora, cliente ao centro não pode ser uma retórica, não pode ser uma conversa. Até porque o cliente, o assessor de investimentos, a hora que ele se relaciona com os sócios da empresa, a hora que ele tem um histórico de entregas, ele está mais preocupado do que gerar resultado de curto prazo, em continuar com a sua reputação, continuar com as portas abertas, porque o cross-sell o LTV é que vale, né? Ou seja, o assessor ele quer continuar, né, atendendo aquela clientela que ele conquistou ao longo dos anos. E eu acho que a quantidade de soluções que a gente tem de forma organizada, com sócios distintos para cada tipo de produto. Hoje nós temos mais de 10 empresas dentro do grupo, o Grupo Estúdio é uma holding, são 10 verticais de negócio com sócios distintos, heads distintos, squads próprios, rede de distribuição própria. Então isso dá para o assessor de investimento que vai levar as nossas soluções na ponta a tranquilidade de que realmente vai entregar valor e que não vai estar fazendo uma parceria com alguém que não conhece, que não tem endereço fixo, que amanhã ou depois pode não estar encontrando para responder junto com ele perante qualquer problema que possa ter. E dentro desse racional, vou trazer um exemplo de cliente, né, e de cross-sell que a gente faz. O nosso DNA é o cross-sell, né? O cliente, quando entra na nossa esteira de entrega, ele começa por uma dor, mas na medida em que a gente vai explorando aqueles dados, minerando aqueles dados, a gente passa a identificar outras oportunidades, e se assim for, a gente comunica ao assessor e o assessor marca novas reuniões para que a gente possa apresentar de forma técnica, objetiva, assertiva, como o empresário gosta, né? Qual é o resultado que a gente tem a mais para levar para ele. Qual o benefício, então, né? O benefício. Qual o benefício na linha final? E de forma pontual, exata, direta, não aquele negócio, olha, eu tenho mais soluções, não é aquele papo de vendedor, né, sem conteúdo, sem dados. O empresário é muito objetivo, né? O tempo é o senhor de todos. O tempo vale muito ali, né? O tempo vale muito. Então, a grande vantagem que a gente entrar pela área tributária e depois ir explorando as demais áreas quando faz sentido, é isso, a gente é muito assertivo no dado. Então, por exemplo, a gente teve um cliente que a gente entrou para fazer uma revisão tributária, um cliente que faturava em torno de 70 milhões. Na revisão tributária, que demorou 60 dias, a gente encontrou 4 milhões de reais nesse cliente. Esse cliente passou a aproveitar esses créditos no mês seguinte já, porque era um crédito administrativo, eram valores que tinham ficado para trás nos últimos 5 anos, né? Não tinha discussão sobre aqueles valores, se fosse no balcão da Receita lá estava tudo certo, totalmente administrativo. Então a gente colocou, injetou no fluxo de caixa da empresa 4 milhões no mês seguinte à contratação. Esse mesmo cliente, a gente percebeu que ele, com uma conta de energia na casa dos 60 mil mês, né, ele já podia migrar para o Mercado Livre. E ele não tinha conhecimento disso. E vai fazê-lo, a partir de janeiro do ano que vem, ele vai ter uma economia de 30% na conta de energia. E isso vai perdurar por 4 anos, que é o contrato que ele fez que ele contratou junto ao Mercado Livre. Então são duas soluções que não foram oferecidas de forma conjunta, mas uma levou a outra a partir do momento que a gente tem os dados, né, para minerar e disponibiliza esses dados para as áreas técnicas identificar as oportunidades. E isso para o assessor faz total diferença, porque o cross-sell, né, para quem trabalha com vendas, para quem está lá na ponta, visitando empresas, apresentando soluções, quando o assessor tem mais portfólio, né, e ele gera valor para o cliente a partir desse portfólio, e os dados permitem com que a gente seja assertivo e leve números, ele dilui o custo de aquisição daquele cliente, né? O assessor, quantas visitas faz para trazer um cliente? Perfeito. Acho que utilizar ali essa possibilidade, esse novo produto, ele pode ser utilizado como abertura de portas. Às vezes, no critério de investimento, o cliente não estava confortável ainda,
é uma forma de se diferenciar, né, Perfeito. Tonelli? Ao invés de você estar indo abrir uma conta para ser mais um local para o cliente investir dinheiro, você está indo lá para se preocupar com outros assuntos que daqui a pouquinho o concorrente da XP não faz. E que de fato é isso que a gente busca, Exato. mas na maioria das vezes isso não fica claro ali para o cliente, ele acha que ele vai ser só mais um. O nosso grande objetivo é ele no centro, mas eu acho que até utilizar como fortalecer o seu relacionamento. Ou você já tem o seu cliente, já atende ali o caixa dele, o cliente está super satisfeito. Acho que a gente procurar novas oportunidades para fechar esse relacionamento, deixar o cliente 100% confortável e entender o valor ali daquele assessor, eu acho que é o grande benefício disso tudo. É a fidelização, né? Exato. Tu fideliza o cliente. essa palavra, desculpa. Mas é a fidelização, né? Nós falávamos há pouco em um dos nossos painéis e debates no Grupo Estúdio. Inclusive, quero convidá-los a seguir o canal do Grupo Estúdio no YouTube. A gente traz conteúdos contínuos, constantes, a respeito dos nossos serviços, né? Cases de sucesso, a gente traz ali as novidades, aquilo que é estudado em P&D e implementado, a gente traz para dentro do YouTube como conhecimento de vocês. E inclusive no Instagram, mas no Instagram com drops menores, com faixas menores. Então, dentro do YouTube, vocês vão encontrar, na data de hoje, um vídeo falando sobre o varejo. Né? A gente abordou muito a questão do compliance, de produtos para o varejo, do middle marketing, daquilo que a gente tem como cartela de serviços disponibilizada para esses clientes que muitas vezes acham que não existem serviços adequados para eles. E eles fazem uma gestão muito caseira ainda dos seus ativos, né? Sendo que as oportunidades são inúmeras para que essa empresa possa ter um compliance bem feito e por mais que a palavra compliance seja uma palavra que distancia, né, da rotina ali, da venda, daquele dia a dia mais corrido, o compliance feito e bem feito, né, ele leva a empresa a buscar outras soluções ainda melhores. Né? E aí a gente entra no aumento da sua receita, a gente entra na sua capilaridade, na sua escala, e a gente pode ir entrando aos poucos em assuntos como esses. Né? E o Zé Carlos trouxe bastante para a nossa discussão, não só no painel de hoje, quanto nos outros. Ele falou muito da forma como a gente traz esse cliente a sintonizar o produto correto no momento correto. Né? E eu acho que isso, o assessor de investimento, ele tem uma pegada muito, muito boa, porque ele tem essa visão. Né? E eu queria que o José Carlos entrasse um pouquinho nisso, como perfil. O perfil do assessor, e até compartilho com vocês, eu tenho experiência no mercado financeiro, e esse olhar 360, ele é algo que a gente traz como natureza, a gente desenvolve. E quando eu vejo isso acontecendo dentro do grupo, eu fico muito feliz, mas eu ainda vejo o cliente não tendo a visão completa do que ele pode usufruir. Né? Como que a gente pode traduzir isso numa visita? A gente vem falando muito do assessor de investimentos poliglota, né? Ou seja, não dá para falar só a língua financeira, não dá para falar só uma língua. Na verdade, tu tem que conhecer da área financeira, mas tu tem que conhecer da área tributária, tu tem que conhecer da área societária, tu tens que, para te diferenciar e para poder fazer uma conexão com o empresário, tu tem que falar em redução de custo. Tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor e tu tem que conseguir te colocar no lado do empresário que está preocupado, sim, cortar custos sempre, né? Não importa em que estágio esteja o negócio, e aumentar as vendas, aumentar a performance, e sempre também fazer isso com a tranquilidade de que não está gerando um passivo oculto, não está deixando, né, rastro para depois ter que responder por aquilo. E o ser um assessor poliglota, ser uma entidade full service, né? Ou seja, que tem várias soluções para levar para o cliente, não significa ser conhecedor técnico e executar as soluções todas. Significa estar conectado com soluções inteligentes, comprovadas, né, que tenham a garantia de mercado, tenham provas sociais, né, de clientes atendidos que reconheçam esse valor. E é isso que a gente entende que o Grupo Estúdio, junto com a XP, vai passar a oferecer para o mercado PJ de forma bem consistente. Né? Repito, o Grupo Estúdio já tem 700 unidades franqueadas no Brasil, já vem fazendo gestão de rede há mais de 10 anos, como negócio a gente já tem mais de 25,
E a gente sabe como é que funciona um assessor. Ele precisa ter um suporte direto, ele precisa estar sempre sendo atualizado das mudanças, das melhorias, do que está acontecendo, dos cases de sucesso, né? E isso, como tu falaste, Felipe, fundamental que seja nichado. Ele não pode ir numa empresa do agro com o mesmo portfólio, com as mesmas soluções que ele vai numa empresa do varejo ou uma empresa de logística. E esse apoio, né, até para o cliente final, visto que é algo... Só de a gente estar falando de tributário já é muito nichado, né? Tudo bem que a gente tem a setorização, mas especificamente um assessor falar de tributário não é algo... é zero trivial. Então, esse apoio que o Grupo Estúdio consegue oferecer ali para o suporte, tanto para o assessor como para o cliente, em relação a dúvidas, ao conhecimento técnico, sem sombra de dúvidas, é o que faz esse grande sucesso do Grupo Estúdio. Essa capacidade de gestão. Tem uma coisa que é importante a gente lembrar aqui. A distribuição desses serviços, ela é de responsabilidade do assessor, ela é de responsabilidade de quem está na carteira ali com o cliente no dia a dia, mas a parte operacional e a responsabilidade disso é toda nossa, né? Foi muito bom tu lembrar disso, Ju. O assessor não vai ter que entregar nada, né? Ou seja, no que tange a parte técnica, ele vai ter sim, né, as conexões certas, o suporte necessário para poder conversar com o cliente na linguagem adequada para identificar a dor e conectar a solução correta. Mas as entregas todas são feitas por nós, pelas nossas, né, mais de 400 pessoas lá responsáveis por entregar soluções de forma verticalizada. Importante reforçar aí que o assessor, então, ele funciona como aquele cara do elo de confiança do empresário, e ele vai marcar a reunião e vai deixar, inclusive, que a reunião seja tocada por nós, né? A gente vai tocar com conhecimento desses mais de 25 anos no mercado, com mais de 20 mil clientes atendidos. A gente vai atender o cliente dele em alto nível e com o nível de complexidade que o cliente precisar ser atendido para que ele possa tomar a decisão de forma a nos contratar. E a título de exemplo, ontem tivemos no nosso stand, inclusive estão todos convidados a passar para ali depois, nós tivemos a título de exemplo ali, um dos assessores de um escritório de Belém, né, que eu com toda a liberdade uso o exemplo dele aqui, porque ele foi muito feliz quando ele comentou a respeito do assunto. Ele me falou, olha, eu não tenho como brigar com os assessores que estão ao meu lado, que têm anos de experiência, eu entrei recentemente, né, na posição, e os demais já têm uma carteira muito grande, uma carteira bem, né, estabelecida. Minha carteira é pequena, eu tenho 60 clientes, mas eu quero oferecer mais. Eu quero atender esses 60 clientes de maneira excepcional, a ponto deles serem os meus clientes até o final da minha vida, né? E eu achei muito bonito a forma como ele se colocou, porque ele está cuidando da saúde desses 60. Né? E pós isso, feito isso, ele pode pensar em crescer, claro, né? E naturalmente vai, porque isso é uma consequência de um bom trabalho. E essa capilaridade, essa padronização nos permite entregar com excelência. Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa capilaridade mesmo. A forma como a gente atinge cada estado, cada lugar com as suas características, não só características culturais, mas também financeiras. Né? Eu queria entrar um pouquinho nisso para o pessoal enxergar as oportunidades espalhadas por tudo aí. Bom, acho que a gente tem um impacto muito grande ali quando a gente olha para o agro. E aí eu acho que vale até a gente comentar um pouco sobre o produto, porque o agro em si, quando a gente olha para o cenário atual, o mercado agro, ele tem muitas ferramentas financeiras, a título de derivativo, de proteção, de proteção ali para o produtor mesmo, mas que ainda você precisa de um atendimento muito específico. Eu acho que o produto aqui, vale a gente comentar qual que é o benefício, talvez, ali do ponto do agro, que vocês acabam enxergando maior valor. Que maior valor ali que vocês acabam encontrando? Qual que é a dificuldade desse cliente mais do agro? Acho que é um primeiro ponto que eu queria comentar. O agro ele é um segmento que ele já tem uma série de incentivos, né, na área tributária, né, tem muita
tributação diferida, né, principalmente tributação estadual, mas ao mesmo tempo ele tem alguns incentivos, né, que muitas vezes eles não utilizam por falta de conhecimento? Não utilizam por falta de conhecimento. Perfeito. Né? Então tem diversas formas, né, de enquadrar uma empresa do agro, seja ela produtora, seja ela industrial ou uma agroindustrial, que possa fazer com que os benefícios sejam diferenciais, competitivos, né, para os nossos clientes. E além disso, a empresa do agro, ela normalmente ela é atendida por quem está há muito tempo próximo dela, né? Então é uma característica do agronegócio. O empresário do agro, ele é um pouco mais fiel, diria assim, né? Então a nossa conexão com o agro, a partir da nossa rede de franquias e a partir dos assessores de investimentos da XP, ela nos permite, né, entrar profundamente na realidade do dia a dia, não só da empresa, como muitas vezes até da pessoa física dos sócios. Por exemplo, na área de holding, né, na área societária, poucas famílias do segmento do agro, principalmente produtor, setor primário, estão bem formatadas, estão bem atendidas, estão adequadas ao que é possível no que tange a legislação, não só tributária, né, para que possa pensar em perpetuidade. E a gente está adiante, e aí eu queria sublinhar, dar ênfase a uma reforma tributária agora, né? Então é uma reforma tributária que tem total sentido o assessor de investimento levar o que existe de mais adequado para que esse empresário, não só do agro, mas de todos os outros segmentos, comece a pensar nisso. E até se capacitar, né? Acho que isso aqui é um tema que ele vai perpetuar a nossa vida pelos próximos meses, aí essa discussão. Então, cada vez mais o assessor ele tiver esse education que a gente estava comentando agora há pouco, de conseguir levar um conteúdo muito profundo, eu acho que para ele ali, a visão do cliente como um todo vai ser muito especial, né, ali para o relacionamento dele. Um dos principais cases que a gente teve na Estúdio Fiscal, né, foi de uma empresa do agro, uma indústria de cana, né, e álcool. Encontramos 35 milhões de crédito que essa empresa tinha deixado na mesa. É um valor absurdo, né? Uma coisa é tu fazer uma operação estruturada, né, e colocar 35 milhões Perfeito. No fluxo de caixa, tendo que pagar o principal e os juros, né, com aquela boa taxa para trazer para o valor presente. Exato. Outra coisa é tu encontrar no arquivo morto, né, a gente chamava até, antes de fazer o trabalho de forma digital, a gente dizia que nosso trabalho ele se explica como uma revisão do arquivo morto. A gente chamava até arquivo morto, que significa os documentos fiscais dos últimos 5 anos, arquivo morto, dinheiro vivo, né? Ou seja, tu deixa dinheiro na mesa a partir do momento que não existe um sistema adequado, não existe uma comunicação correta entre a área financeira, fiscal, contábil da empresa, e a gente vai lá para passar esse pente fino, encontrar esse valor e colocar no caixa da PJ. Perfeito. E o sistema como um todo ele é muito complexo, né, o sistema tributário. Então, isso abre muita margem para a gente ter essa recuperação e esse benefício ali para o cliente, que no fim das contas é ajustar ele para o caminho correto. Estavam pagando ali algo que não fazia sentido e você ter essa revisão, colocar ele basicamente no caminho certo e mostrar que agora ele tem um parceiro para poder auxiliar ele e não deixar esse dinheiro na mesa. Acho que isso é o mais importante. É ajustar um procedimento que estava errado ou uma regra do RP dele que estava errada. Daqui a pouquinho ele, com esse ajuste, ele vai estar recuperando para trás o período que ele passou a recolher o tributo errado e para frente ele vai deixar de ter o erro. Ele tem 2 ganhos, para trás e para frente. Exato. Acho que esse ponto do futuro, né, a rota já ajustada, isso também gera muito valor. Com certeza. Eu quero encaminhar aqui para o final, mas antes disso, eu gostaria de deixar um case de sucesso, aproveitando que o José Carlos comentou de um case muito importante que nós tivemos na história da nossa empresa como um todo. Eu quero trazer aqui um case da própria XP Empresas, né?
daquilo que nós já fizemos através dos assessores nesse início de trajetória em conjunto. Eu gostaria de citar aqui 1, 2, 3 casos para que a gente possa ter um pouco mais, trazer para o tático. Né? Vamos lá. Acho que aí eu vou ampliar a pergunta, Ju, e vou falar um pouquinho mais assim. Tudo isso que a gente falou, hoje ele está tangibilizado em mais de 150 escritórios da rede B2B da XP que estão conosco. Né? A gente está falando em mais ou menos 156 escritórios ativados, dos 187 que tem o selo PJ. Então, em 12 meses, são 83% dos escritórios que já estão conosco. Isso faz com que a gente já tenha analisado aí uma carteira de mais de 13 mil clientes potenciais que a gente tem em cima da mesa para buscar business com eles. Destes, a gente... nesse 13 mil? 13 mil. 13 mil. E a gente está falando, nesse mês de agosto, a gente bateu 150 clientes diferentes que a gente já atendeu e que esses 150 clientes, eles já somam mais de 40 milhões de créditos estimados, né, tragos para os clientes da XP. E isso em cima de 3 clientes, e aí pegando o case que você pediu para a gente finalizar, a gente está pegando 3 clientes de um escritório do Paraná, que é uma mineradora, que fatura aí média de 80 milhões por ano, as 3 juntas, e a gente conseguiu uma recuperação de quase 3 milhões de reais. Ou seja, foi significativo, o cliente está satisfeito, já era cliente XP, já tinha conta, investimento, câmbio, e a gente passou a atender ele em mais um serviço. Esse relacionamento fica mais fortificado, sem sombra de dúvidas. Isso. Exatamente. É importante a gente escutar sobre cases para a gente entender o quanto é possível, né, na visita com o cliente, trazer esse contrato para verificar esse resultado. E isso que a gente está falando de recuperação de crédito. Né? Nós temos cases já de holding familiar, mais de um, né, Yuri? E eu ouso dizer aqui que existe uma oportunidade gigantesca nesse produto. Temos holding familiares com trabalho de sucessão, a gente tem mercado livre de energia, a gente tem captação de recursos, a gente tem conciliação de máquinas de cartão de crédito, nós temos teses tributárias, então assim, nós temos diversos serviços dentro dos nossos mais de 40 trabalhados com a XP. E uma coisa que, inclusive pegando o gancho que está na tela, se demonstra a quantidade de conversão que a gente tem com os clientes da XP. Altíssima. São quase 25% dos clientes que a gente faz reunião que fecha o contrato. Fruto desse relacionamento fantástico. E da confiança. Que a XP já produz em campo. Perfeito. Acho que utilizar muito da confiança e da capacidade ali do assessor de atender como um todo. Acho que isso aqui é resultado disso. A gente está só no começo para cada vez mais melhorar a saúde das empresas. E esse é o nosso grande propósito desde o início da criação da marca XP Empresas. Agora, bem rapidamente, eu queria convidar o José Carlos para fazer um fechamento para nós, a título de estímulo e incentivo para quem está nos ouvindo e conseguiu captar um pouco desse elo entre XP Empresas e Grupo Estúdio e o que a gente tem como cenário futuro. Eu acredito que o caminhar juntos, né, do Grupo Estúdio com a XP vai ampliar, vai potencializar, vai levar a uma escala muito importante a democratização da sofisticação em serviços corporativos para as empresas brasileiras. Porque grandes empresas já têm, né, empresas que têm faturamento acima de 500 milhões, 600 milhões, já têm uma solução sofisticada, já conseguem alcançar os melhores profissionais. As empresas até 500 milhões, elas não necessariamente estão atendidas pelas melhores consultorias, elas não têm os melhores caminhos. E junto com a XP, o Grupo Estúdio se propõe a levar o que tem de mais sofisticado a todas essas empresas no Brasil todo. Perfeito, acho que é isso. Bom, pessoal, obrigado. Acho que a nossa parceria está só no início. Acho que a gente tem muito a beneficiar o nosso cliente final, a ajudar o empreendedorismo no Brasil.
Essa aqui é a nossa grande missão. Obrigado pela parceria de todos. Eu que agradeço, Felipe, a presença de vocês aqui. Felipe Tonelli, Yuri Gabriel, José Carlos Monteiro e eu, Juliana, estamos aqui à disposição de vocês. Convido vocês mais uma vez a passarem no nosso stand D6 para bater um papo e tomar um café conosco. D3. D6. D3. Estão todos convidados. Obrigada pela atenção e seguimos juntos. Obrigado.